A preparação para o Clássico Grenal será muito curta, apenas 2 treinamentos no CT Parque Gigante, o que já obriga Roger Machado a ter algumas estratégias guardadas na manga para a partida do próximo sábado. O jogo contra o Brasil de Pelotas ajudou ele a tomar algumas decisões. E um dos indicativos dados pelo treinador pode ser a saída de um jogador que até então vinha sendo titular. A gente ouve o que o Roger disse e projeta o time para o Clássico, agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. E nesse vídeo, vamos falar um pouquinho sobre a escalação do Inter para o Clássico Grenal e sobre algumas projeções que foram feitas e indicativos que foram dados pelo técnico Roger Machado depois da vitória por 3-0 sobre a equipe do Brasil de Pelotas. Wanderson está perdendo uma vaga e eu vou explicar por que este entendimento acontece? Por que indicativo foi dado pelo Roger Machado de que o Wanderson está perdendo a vaga e para quem ele está perdendo a vaga? A gente vai falar sobre isso. Antes, eu convido vocês a baixarem o aplicativo da Zapay, Z-A-P-A-Y, Zapay. A Zapay te ajuda a quitar os débitos do teu veículo, carro, moto ou caminhão. Se tu tem IPVA atrasado, licenciamento vencido, alguma multa que não chegou na porta da tua casa, tudo isso tu pode consultar através do aplicativo da Zapay. Usando o cupom ADUPLA20, tu tem 20% de desconto nas taxas de operações parceladas em até 10 vezes. São as vantagens que o aplicativo da Zapay te dá. ZAPAY, um aplicativo que te ajuda a quitar os débitos do teu veículo, faz download gratuito, o link vai estar fixado aqui nos comentários, tá? Contra o Brasil de Pelotas, o Roger colocou uma linha de 3 meias, 3 jogadores à frente dos volantes, que tinha Wanderson pelo lado esquerdo, Carboneiro por dentro e Vitinho do lado direito. Ele foi questionado sobre isso, principalmente tendo como base o fato de que o lado direito de ataque dele ainda não está bem consolidado. Ainda não há um titular absoluto dali. O Wanderson vinha sendo o titular, mas agora o Wanderson jogou pelo lado esquerdo, o Vitinho foi bem do lado direito, o Carboneiro foi muito bem em outra posição jogando por dentro, mas já havia ido bem pelo lado esquerdo. E isso foi questionado ao Roger. Prestem atenção na resposta que o treinador colorado tem, porque existe um indicativo importante aí. Como treinador, eu também escalo fazendo gestão, né? Eu não escalo só pelas questões estratégicas e táticas do jogo. E acho que na última coletiva eu falei da boa vontade do Wanderson atuando pelo lado direito, nos ajudando, mas que era injusto que eu fizesse uma avaliação completa do seu trabalho, né, ele estando numa posição que ele, embora ele se sinta à vontade, não é a sua prioritária, né? Então a ideia de colocar o Wanderson lá é dar a ele a possibilidade de disputar a posição e jogar dentro da sua função, né? À medida que dentro desse controle de carga a gente decidiu deixar o Wesley, né, no banco como alternativa, que relatou um pequeno problema no começo do jogo, mas depois que aqueceu foi embora, mas é sempre importante a gente cuidar disso. E a ideia do Carboneiro por dentro, também me recordo que no questionamento na apresentação do Carboneiro, né, foi me perguntado as suas características e eu também me lembro de falar que ele tem a vitória pessoal pelo lado, mas o que mostrou nos treinos nos dava indícios de que ele poderia fazer uma função com flutuação por dentro, porque ele consegue gerar desequilíbrio por dentro. Quando pega atrás do bloco, ele vira rápido para enfrentar a linha, né, com o Vitinho do lado direito, né, que tem se mostrado cada vez com mais naturalidade, funciona mais como um segundo atacante, uma ponte pro Café passar, pro Aguirre passar. Bom, eu fiz uma leitura em relação a essa fala do Roger que para mim indica que o Wanderson tá de saída do time titular, tá? Quando ele fala que não pode fazer uma análise completa em cima do desempenho do jogador com ele atuando no lado que não é preferencial. Me indica a pensar que a análise que estava sendo feita dele, jogando pelo lado que não era preferencial, não estava sendo boa. O que a gente sabe, o Wanderson não está rendendo nos últimos jogos. E o Roger, nas entrelinhas, admite isso. Então ele coloca o jogador pelo lado esquerdo para ele poder disputar a posição pelo lado esquerdo. E aí vamos para o campo. O Wanderson não foi tão bem assim. O Wanderson não fez um grande jogo contra o Brasil de Pelotas. Então,
pelo lado esquerdo, não me parece que ele vai ficar com essa vaga. E se pelo lado direito ele já estava não consolidado, ele perde a vaga do lado direito. E aí significa que ele sai do time titular. Essa é a mudança mais certa que eu entendo que vai acontecer no Clássico Grenal. O Wanderson deverá sair do time, fazendo essa análise em cima do que o Roger Machado falou. A questão é quem entra no lugar. Roger tem duas opções. Uma é a entrada do Carboneiro, que vem atuando muito bem nos jogos em que entrou. Só que sempre pelo lado esquerdo, ou por dentro, como foi contra o Brasil de Pelotas. Pelo lado direito, o Carboneiro não jogou ainda. E não é o lado preferencial dele, apesar dele já ter atuado por ali no Racing. Quem atuou bem pelo lado direito, a melhor resposta pelo lado direito, foi dada pelo Vitinho. O Vitinho, que, de acordo com o Roger, é uma ponte para o Aguirre. E o Roger elogiou bastante também a atuação do Aguirre, também entendendo que o Vitinho colabora um pouco mais com o Aguirre. Então o jogador que atua melhor pelo lado direito é o Vitinho. As possibilidades que o Inter tem, que o Roger tem. Colocar o Carboneiro, que individualmente tem ido muito bem, pelo lado esquerdo e deslocar o Wesley pelo lado direito, onde o Wesley já jogou em alguns momentos, inclusive, e durante alguns jogos dessa temporada, o Roger escalou e colocou o Wesley caindo por ali, caindo pelo lado direito. Na live de ontem, por exemplo, eu lembrei do Clássico Grenal no Couto Pereira, onde o Wesley acabou com o jogo, acabou com o Reinaldo, pelo lado direito de ataque do Internacional. Essa é uma opção. A outra opção é jogar o Carboneiro pelo lado direito, apostando que na boa fase individual dele ele vai conseguir ir bem por aquele lado. E a terceira opção é a entrada do Vitinho, pura e simplesmente na vaga do Wanderson, com uma linha tendo Wesley, Alan Patrick e Vitinho, entendendo que o Vitinho pode ser um cara a potencializar o Aguirre e explorar um lado que teoricamente é mais fraco de defesa do Grêmio. São as possibilidades que o Roger tem, mas o indicativo foi dado. Eu tô com a convicção de que o Wanderson não será titular no Clássico Grenal. Mas o que vai decidir mesmo são os 2 últimos treinos antes do jogo, que acontecem na quinta e na sexta e que vão servir de preparação para o Clássico deste sábado. Deixa o teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!